Também quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E uma boa noite, né, a todos, né? Amém. Graças a Deus, né, por mais essa oportunidade a qual o Senhor ele tem concedido a cada um de nós. E estamos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Desde já eu convido os que puderem ficar de pé para nós fazermos uma oração. E assim oramos. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua graça, por teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando cada família, ó Deus, aqui nessa noite representada. Que o Senhor, ó Deus, também abençoe aquelas pessoas que não vão poder chegar. O Senhor sonda, o Senhor conhece cada um. Nós entregamos nessa noite, meu Deus, a minha vida, a qual eu estou na direção do culto. Usa, ó Deus, para o louvor da tua glória. E também cada ministério, ó Deus, que for louvar o teu nome. E também o pastor que está na responsabilidade, ó Deus, de trazer a tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. E também o Senhor vá visitando os enfermos, dando cura, saúde, em nome de Jesus. E a ti oramos, ó Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Desde já, os irmãos podem sentar. E eu convido todos para nós cantarmos o hino do nosso cantor cristão, de número 85, do nosso cantor cristão, Cantai Louvores. Hoje, a última ceia do ano, né? Vamos cantar louvores ao Senhor, amém? Ó, vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, oh, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o bom Senhor, pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Glória a Deus. Ainda vamos cantar o hino de número 89. O poder do sangue.
Do teu pecado te queres livrar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas todo maligno escapar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força ser igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, força ser igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força ser igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força ser igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido toda a igreja para nós lermos um texto. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 18. Eu queria ler esse texto com a igreja. Eu leio o versículo 18, a igreja leu 19, eu leio 20 e a igreja leu 21. Amém? Nós vamos ler até o 21, 18 a 21. Eu queria convidar todos para nós lermos pelo Data Show para fazermos uma leitura padrão. Amém? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Amém. Glória a Deus, né?
nós fomos comprados pelo sangue precioso, que foi o sangue de Jesus Cristo, né, ao qual morreu na cruz do Calvário, para nos resgatar do nosso pecado, né? E hoje nós estamos aqui salvos, porque Jesus Cristo, ele morreu por cada um de nós. E nesse momento, o Ministério Feminino está com oportunidade para louvar a Deus. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos deixar nessa noite para a nossa meditação o Salmo 51 e o versículo 1, que diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Amém? Amém.
Amém. Nós agradecemos a oportunidade, que o Senhor continue nos abençoando. Saúde a igreja com a barra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus uma bênção, uma grande bênção. Eu não poderia deixar de agradecer. Aquilo que o Senhor faz na nossa vida, a gente tem que falar, tem que contar, para que as pessoas vejam o poder e as maravilhas que Ele faz nas nossas vidas, né? Eu estou nervosa, estou emocionada, porque para mim foi uma coisa muito grande. No mês de outubro, eu fiz um exame de mamografia. Da campanha, né? Campanha rosa, tal, eu fiz lá na UPA. E quando eu fui receber o resultado, a médica falou para mim, né, que olhou o exame, fez uma cara feia, né, fez assim um gesto que viu alguma coisa e falou assim: olha, eu estou vendo algo aqui no seu exame. Tire a roupa e eu vou fazer o toque. E quando ela fez, eu fiquei nervosa e ela disse: olha, eu encontrei aqui algo errado. Mas não fique nervosa, vou passar um ultrassom para você vai fazer, e quando estiver pronta, você traz para mim. E aquilo me deixou assim, sem chão, né? Também eu não falei para ninguém, só falei para Deus no momento, conversei com Deus. E com 2 dias, foi 3, eu conversei com Lucy Cleide, falei para ela e para minha menina e meu esposo. Foram as pessoas que eu falei. E para minha patroa, porque ela tinha passado por um processo assim e teve que amputar uma mama. E eu, na minha cabeça, eu já estava me vendo assim. A gente fica nervosa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava confiante em Deus. E eu falei isso: Deus, o Senhor me fez perfeita, eu não vou ter nenhum problema com isso. Essa médica viu algo a mais, como ela está falando, mas ela não viu. O Senhor é dono da minha vida, dono do meu corpo. O Senhor vai me dar a vitória e eu não vou ter nada quando eu fazer essa ultrassom. E eu fui fazer a ultrassom. E quando eu cheguei lá, né, que fui fazer, o médico examinou. E assim que eu saí da maca, ele falou logo: olha, está tudo certo. E você não tem nada. Irmã, quando eu abri o olho, assim que ele falou isso, eu me alegrei tanto. Eu só tenho a agradecer ao meu Deus, né, porque eu vi o que a minha patroa passou, o sofrimento. Então, é algo maravilhoso que Deus fez na minha vida. E eu não poderia deixar de dizer o quão grande Ele é Deus na minha vida, e grande. Né? E eu sou muito grata a Ele por tudo. E eu quero agradecer as orações das irmãs,
a minha irmã Lucicleide, como sempre, minha filha, meu esposo, que também esteve comigo nessa batalha e disse que ia dar tudo certo. E, para a honra e glória de Deus, eu agradeço a todos. Glória a Deus, né? É para nós continuar cantando ainda. Grande, o meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Glória a Deus, né? Estamos felizes pela vitória da nossa irmã. Que Deus continue abençoando, né? A vida dela e a vida de cada um de nós. E nesse momento eu estou grato a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu. E nesse momento o pastor está com a oportunidade, né? Para representar o Ministério de Louvor, e ele dá continuidade com a palavra, amém? Peço aos irmãos que quando for orar, não esqueça de orar por mim e por toda a minha família, e o Deus de paz seja convosco. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, como é maravilhoso servir a Deus, né? A gente provar da bondade desse Deus, né? Da bondade desse Senhor. Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida. E eu imagino a gente fica imaginando, né, como é para uma pessoa como a irmã Luciana acabou de testificar, ter de repente um pré-diagnóstico, um diagnóstico tão assim, tão desagradável, né, e ao mesmo tempo assustador, e depois ter um resultado totalmente contrário. A gente tem tudo para glorificar a Deus, só que a gente não tem noção de quanto Deus tem feito na nossa vida. Porque não somente a irmã Luciana, todos nós, quando passamos por uma situação como essa, a nossa vontade é testificar isso para todo mundo. Se amanhã a gente recebe uma notícia triste de novo, parece que a gente se esquece de tudo isso que a gente acabou de ouvir aqui hoje à noite. Dá logo vontade de chorar. A gente dá logo vontade de dizer: o que vai ser da minha vida daqui para frente? Ou não é assim? Não é? Eu não estou dizendo isso vocês, eu estou dizendo comigo mesmo. A gente acaba de ouvir o testemunho tão maravilhoso do que Deus fez. E amanhã, se a má notícia bater na porta da gente, a gente já fica desesperado. Mas é porque a gente não tem o controle. Quem tem é Ele, não é? Ele nunca perde o controle. Aconteça o que acontecer, Ele nunca perde o controle. Então vamos continuar com notícia boa, né? Em nome de Jesus.
Os irmãos sabem que o irmão da nossa irmã Luzenita, Eduardo, o marido de Marcela, né, sofreu um acidente, está fazendo acho que um mês, quase um mês. Foi na festa de primavera, no dia estava tendo a festa lá em primavera, e ele estava voltando de primavera nessa data, e ele sofreu um acidente de moto. E eu nem sabia que Marcela estava com ele. Eu fiquei sabendo quando visitei-o essa semana que ele disse que Marcela estava com ele e não sofreu nada, somente um arranhãozinho no dedo do pé. E ele disse, palavras dele, disse para Marcela: a gente já teve tantos avisos de Deus, a gente já viu tanta coisa que Deus já fez na vida da gente. A gente já ouviu tanto que Deus já falou. E aí ele falando comigo, ele disse: pastor, quando eu ia para o culto lá com a minha família, acompanhando a esposa, os meninos, né, Eduardo, Duda e Emerson, os dois, eu ia para a igreja e muitas vezes eu chorei lá no domingo ouvindo a palavra. A palavra de Deus, Deus falava comigo. E eu chorava. E ele disse que Marcela às vezes dizia assim: mas tu é mole, tu chora, né? Tá chorando, né? Tu estava chorando, não foi? E assim, a gente não entende o que Deus está fazendo com a gente. E aí ele, na conversa, ele falando do acidente, ele disse: ó, pastor, eu fiquei pensando, na minha cabeça, depois de tudo, eu não tinha para que ir para a primavera. Ultimamente eu não bebo, não danço. Marcela está no meu ritmo. Então eu não tinha para que ir para a primavera. Para que eu fui para a primavera? Teve a oportunidade, enquanto estava lá em primavera, de a namorada de Emerson dizer para eles assim: eu vou ali, daqui a pouco eu volto, vou em tal lugar e volto para encontrar com vocês. Aí ele disse, em outras palavras: por que eu não esperei ela? A gente saiu, quando ela voltou, a gente já não estava mais lá. Ele disse: deu na minha cabeça, vamos embora. E veio embora. Palavras dele. Ele disse: Marcela nunca disse para ele: corre. Nessa noite, Marcela disse: corre, que aqui o lugar é deserto. Aí fica alguns questionamentos. Primeiro, quando ele disse: o que eu fui fazer e para que ir para a primavera naquele dia? Segundo, por que não esperei a moça que disse que ia vir? A namorada do menino, que foi lá, foi a algum lugar e ia voltar. Por que eu não esperei? Porque nos cálculos nossos seria o seguinte: se tivesse esperado, ele não falou isso não, mas eu estou dizendo assim, se ele tivesse esperado, aí vocês vão entender por quê. Se ele tivesse esperado a moça, ele teria passado daquele momento que ele saiu. Ele ia sair em um outro momento. Ele não ia encontrar com o mesmo carro que ele encontrou e acendeu a luz alta na frente dele e ele se perdeu depois da luz. Ele não bateu. Ele se perdeu porque o carro botou a luz alta, ele se perdeu e saiu da pista. Então, por que foi fazer em primavera? Por que não esperou a moça? E terceiro, por quê? Para que mandar correr se nunca mandou correr nessa moto? Por que hoje mandou correr? Né? E o final de tudo é o seguinte: eu dizia para ela: volta para a igreja, volta para o seu lugar. Mas agora não voltou ela para o seu lugar. Voltaram os dois para o Senhor Jesus. Amém? Então, assim, diante de toda a tragédia, a gente vai entender que Deus tem um projeto. Deus tem um plano. A conclusão é: ele tinha que ir para a primavera naquele dia. Não, se alguém quiser ser contra mim, que ele seja. Ele tinha que ir para a festa da padroeira, da santa, de quem quer que for em primavera. Ele tinha que ir naquele dia. Porque na minha oração final eu disse: se ele não tivesse ido para a primavera, Senhor,
eu não estaria hoje à noite aqui, orando com ele nessa sala. Se ele não tivesse feito aquela viagem, que foi que teve um desfecho tão triste, eu não estaria com ele essa semana na sala da casa dele, orando por ele, agradecendo a Deus pela decisão que ele havia tomado, não aqui, tomou já no hospital. Então oremos a Deus, porque também tem outro procedimento, ele fez procedimento cirúrgico, aquela questão toda, ferro, pino, está lá na perna. E quando foi essa semana, no mesmo dia, foi sexta-feira, foi na sexta-feira, ele foi para a fisioterapia. Quando chegou lá, que olharam o raio-x, disseram: é 2 ossos aqui da perna, né? O outro osso está desajustado. Se você continua, a gente pode até fazer a fisioterapia, mas se a gente vai fazer uma fisioterapia, a qualquer momento pode acontecer e surgir uma fratura exposta. Então aí vai ter que voltar para fazer possivelmente cirurgia de novo, para colocar o osso no seu lugar. Oremos, porque Deus já trabalha, não é? Oremos, porque Deus está no negócio, como se diz, né? Oremos, porque enquanto a gente está incomodado, inquieto, enquanto eles estão apreensivos com o que pode acontecer daqui para frente, Deus já está no controle de tudo lá atrás. Eu disse a ele: a gente foge de Deus. A gente foge. A gente encontra um escape no lugar alto, a gente esconde-se lá. A gente corre para lá. E fica lá nesse lugar escondido, está alto aqui, ninguém está vendo, ninguém alcança. Aí o salmista diz: aí tu está lá, Senhor. Aí a gente acha que foi achado, vou descer desse lugar que aqui está muito visto. Corre para o lugar mais baixo. Procura o túnel. Procura o buraco. Enfia lá e fica lá escondidinho. Ninguém aqui está vendo. Aí o salmista diz: ali tu estás também. E é assim, quando a gente acha que não tem mais saída, a gente fecha tudo, fecha as portas, apaga as luzes, fica tudo escurinho, ninguém está vendo nada. Aí ele diz assim: tu estás aí porque luz e trevas para ti é a mesma coisa. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como escapar dele. Não tem. Agora, é bom quando a gente é alcançado por ele, por sua misericórdia. Quando a gente não consegue fugir desse alcance da misericórdia de Deus. Porque ele nos procura e ele nos busca e nos alcança com misericórdia. Mas também Deus pode nos alcançar com juízo. Com juízo. Tomara que todos nós que aqui estamos hoje à noite sejamos alcançados por misericórdia de Deus. Eu estava dizendo essa semana que quando começou a pandemia, começou aquela história, primeiro que as empresas iam botar as pessoas para casa, porque né, era aquela coisa, né, para evitar, né, a aglomeração, era uma coisa pelo governo. Aí ia para casa, 15 dias em casa, 15 dias trabalhando, e as empresas foram aproveitando disso, que se eu posso passar 15 dias sem esse funcionário trabalhar, quando ele volta, o outro passa mais 15 dias, então eu posso passar um mês sem um funcionário trabalhando, então a gente pode reduzir o quadro. E foi reduzindo, e foi reduzindo, e foi reduzindo, e as demissões foram acontecendo. Aí no começo de 2020, ainda no 2020, aí me mandaram eu trabalhar no curado, já não tinha espaço por aqui, eu fui para o curado. E trabalhar lá no curado.
com o pessoal trabalhando naquela BR ali, naquela 232. Você, quando saía lá do Curado, lá do Tipo, praticamente, para chegar ali na Ceasa, era um Deus nos acuda aquela estrada. E aí eu ficava pedindo a Deus que Deus tivesse misericórdia de mim, para que eu pudesse ter tempo para estar na casa do Senhor. Aí eu chegava em casa, às vezes 8 horas ou mais da noite, a irmã Bia tinha vindo para a igreja com Alessandro, com Raquel, eu não vinha mais. Tomava banho, comia, ia dormir, para no dia acordar de madrugada e para lá. Aí vai de repente, se reduz lá, e quando se reduz lá, eu estou na lista da redução. Aí Deus disse, mas não é agora não. Um dia eu estou na lista, tinha 5 nomes, e o meu nome estava lá no meio dos 5. Aí no outro dia o meu nome já não está mais no meio dos 5, porque eu vou voltar para a escada. Aí eu volto para a escada. Aí eu digo para os irmãos, aí eu vou trabalhar em setor que eu nunca esperava trabalhar. Mas a questão é, aí trabalho numa sala, tem suas dores de cabeça? Tem. Mas eu trabalho numa sala com ar-condicionado, sozinho, sem ninguém me incomodar. A questão toda é financeiro. A questão é cálculo, a questão é dinheiro, aí é o problema. Mas é numa sala sozinho praticamente. Quando chega a hora de largar de noite, eu estou cansado. Eu estou cansado. Como é que eu vou para a igreja hoje, quarta-feira, culto de oração? Como é que eu vou? Estou cansado. Aí eu vou, quinta-feira, escola bíblica, como é que eu vou? Estou cansado. Aí Papai do Céu vai dizer assim, você pediu tantas vezes para poder estar em escada, 6 horas da noite. Aí você estava largando de 5, estava tarde e cansado às vezes. Bom era quando estava chegando de 8, né, em casa. Está em casa largando de 5 horas. Aí ele vai dizer o quê? Vamos resolver isso. Você larga mais de 5 não, vai largar de 6 e vai ter mais trabalho. Porque o patrão não tem dó, mas eu tenho misericórdia. Você vai ter aperto de um lado, você vai sofrer do outro, você vai ter notícias ruins de um lado, mas você tem um lugar onde você pode chegar, se reunir com um povo que vai dizer para você, eu estou orando por você. E quando tudo parece perdido e a gente acredita que está perdido, ainda a gente diz assim o quê? Eu acredito no milagre. A gente acredita que está perdido, mas a gente ainda diz, eu acredito no milagre. Não é isso? Deus é Deus de milagres. A gente está celebrando hoje a última ceia do ano. A última ceia do ano. Eu digo a vocês que eu espero que a última ceia do ano seja a ceia mais frequentada da igreja. Eu sempre conto que eu acredito que a última ceia do ano numa igreja deveria ser a ceia mais participativa, mais frequentada. Não, eu não sei da vida de ninguém, né? Cada um tem seus problemas. Irmão Weidson veio agora há pouco trazer o violão, porque está sem tempo, não pode vir, está com coisas para resolver lá. Justifica, veio, explicou. Então eu não estou aqui, não é uma questão de acusar nem condenar ninguém. É a ideia que eu tenho. A ideia que eu tenho. Porque eu aprendi o seguinte, irmãos. Se alguém disser para mim, assim, eu trabalho, pastor Alessandro não é vagabundo não, também trabalha. Se alguém disser, eu tenho filhos, meu irmão, eu tenho 2 bênçãos que já foram 2 bençãozinhas, viu? E os irmãos aqui sabem da história, né? Vi aqui dentro, o rojão que era. Mas o Senhor nos dava graça.
E eu creio que o Deus que trabalhou tudo isso, Ele tem o melhor para a nossa vida, irmãos. Não tem como você se decepcionar com Deus. Não tem como você se frustrar com Deus. Quando Deus age, é assim. Imagina a irmã Luzenita, naquela noite, quando ela recebeu a notícia do acidente do irmão dela. As irmãs receberam, os filhos, a mãe. A angústia que é, o desespero que é para a família. Não é assim? Mas hoje, mesmo sabendo que há uma possibilidade, uma necessidade, talvez, de uma possível cirurgia, a gente já viu o livramento de Deus e já viu o operar de Deus em toda essa situação. Então, em todas as coisas, a gente acaba encontrando razões, motivos para dar glória a Deus, para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Não se preocupe não, que eu não sou ministério de louvor, né? Eu sou o pastor. Vamos ler o texto, Colossenses capítulo 1. E a partir do versículo 20... Colossenses capítulo 1, e a partir do versículo 20. Eu quero ver quando eu terminar, a gente terminar de meditar nessa epístola, nessa carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero ver quando eu chegar em casa, quando a gente terminar todo Colossenses assim de estudar, eu quero ver quando eu chegar em casa, que eu olhar para a minha cara no espelho, a cara mais lisa do mundo, eu vou olhar assim, não vou dizer para o sujeito que vai aparecer lá na minha frente: tu aprendeu agora a ser mais crente ou não? Ou tu está igual teu professor dizia lá no seminário. Tu estava lá no púlpito, feito um trambiqueiro, enganando os irmãos. Tinha um professor lá no seminário que dizia assim, mandava a gente ler um texto bíblico, e a gente acabava de ler o texto, aí ele dizia: eu quero só você ler um versículo, Alessandro, um versículo. Quando acaba de ler um versículo, explica esse versículo aí agora em 3 linhas no caderno. Aí eu vou explicar, botava a explicação. Levava para ele, ele dizia: tá bom, eu quero que você agora explique essas 3 linhas e mais 3 linhas cada uma. Aí dizia: vocês são pastores ou são vagabundos na igreja? Aí depois a gente voltava para ele com um caderno, mostrava ele e fazia: isso aí está pouco. Era para vocês escreverem 3 páginas de um versículo explicando o que a Bíblia está dizendo para a igreja. O que a Bíblia diz para vocês. E eu ouvia aquele pastor dizer aquilo, e eu ficava desse tamanho lá dentro da sala no seminário. Porque ele mostrava o quanto é sério a palavra de Deus, irmãos. O quanto é sério o texto sagrado que a gente está lendo aqui hoje à noite. Você lembra que a semana passada nós meditamos aqui que em Colossenses que Jesus, ele é o primogênito de todas as coisas, que ele tem a primazia. Primeiro, por quê? Porque ele é a imagem visível do Deus invisível. Segundo, por quê? Porque ele é aquele que deu origem a toda a criação. E não somente ele deu origem a toda a criação, tudo foi criado por ele, mas a Bíblia diz que ele é o sustentador de todas as coisas. E nós falamos aqui que a gente, quando escuta falar por exemplo, tsunami, né? Terremoto. E eu falei aqui de algumas coisas que me assustavam na minha infância,
quando, mesmo já na igreja, mas quando eu ouvia falar do fim do mundo, como seria, né? O mundo não vai mais acabar com água, vai acabar com fogo. E eu imaginava o terror, e eu ficava assustado com aquela realidade, e ficava pensando, será se eu vou estar salvo ou perdido dentro desse fogo? Como é que vai ser a minha situação? E, por outro lado, também, quando se falava, por exemplo, na bomba atômica, que eu pensava, ai, meu Deus do céu, o homem pode soltar a bomba atômica e acabar o mundo. Irmãos, o homem pode soltar a bomba atômica no mundo todo, não acaba-se esse mundo. Ninguém pode acabar aquilo que Deus criou. Só Ele é o consumador daquilo que Ele deu origem. É Ele que vai consumar. Então, primeiro, Jesus tem a primazia porque Ele é a imagem do Deus invisível, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Segundo, porque Ele é a origem de toda a criação e o mantenedor, o sustentador de toda a criação. Terceiro, por quê? Porque Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem guia a igreja, Ele é quem dá o destino da igreja, Ele é quem conduz a igreja, Ele é quem tem o lugar certo, o alvo, o objetivo da igreja. Está nele, Ele mantém a igreja de pé. Aí, encerrando essa parte, Paulo diz no versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade, é claro. Aí ele vai começar a partir do versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, o que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que em Jesus Cristo houve uma reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai. Há algo maravilhoso quando nós nos reunimos, quando nós chegamos a um momento de culto, quando nós abrimos a Bíblia, quando nós cantamos louvores, quando nós oramos, Deus recebe, Deus aceita. Não é porque a gente é bonitinho, bonzinho, não é porque papai e mamãe eram muito devotos e religiosos, não. Ele nos recebe porque houve uma reconciliação através de Jesus Cristo. Houve uma reconciliação. Em Jesus, Deus planejou nos reconciliar com Ele mesmo. Agora, irmãos, se a gente fala essa palavra, se a palavra reconciliação, ela é bonita, eu acho bonita essa palavra, reconciliação. Ela soa até bonito. Mas o verbo que Paulo usou para escrever essa palavra, reconciliação, o significado dele é completamente, totalmente. Então, ele deixa de ser bonito para mostrar a preciosidade disso. Como pode eu e você, com os nossos defeitos, acabamos de falar hoje à noite, a gente agora dá glória com o testemunho da irmã Luciana. Amanhã, qualquer noticiazinha triste para a gente já entra em pânico, em desespero, já fica angustiado. A gente não dá glória mais.
E esse Deus, mesmo conhecendo as nossas fraquezas, esse Deus, mesmo conhecendo os nossos defeitos, aí Paulo diz lá no versículo 19, porque aprove a Deus, porque foi do agrado de Deus, que nele residisse toda a plenitude, que a plenitude de Deus estivesse em Jesus, já que nele está a plenitude da divindade, já que Deus se agradou de dar a Jesus, de confiar a Jesus toda a sua plenitude divina, já que Cristo possui todos esses atributos da divindade com ele, então Cristo está capacitado a nos reconciliar completamente com Deus. Mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas falhas, fraquezas, mesmo com os nossos erros, Cristo é capaz de nos reconciliar, de nos colocar de volta plenamente, completamente com Deus, o Deus vivo. Você já pensou? Hoje à noite nós vamos comer o pão e beber do cálice, do vinho. Quando Jesus disse: aquele que não comer do meu pão e não beber do meu sangue não tem parte em mim. Então, quando a gente come do pão e bebe do vinho, é como se a gente estivesse fazendo parte do corpo do Senhor mesmo. Aquilo que nos afastava de Deus, aquilo que nos distanciava de Deus, foi quebrado e foi rompido na nossa vida. O Senhor nos libertou do império das trevas, como Ele diz lá no início desse capítulo de Colossenses. E Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nós somos reconciliados com Deus por causa de Jesus Cristo. Qual foi o meio usado para essa reconciliação? Como foi que Ele nos reconciliou? Como foi que Ele fez essa reconciliação? Como foi que Deus fez isso? Nós temos aqui duas frases que mostram o meio pelo qual Cristo ele fez essa reconciliação, ou Ele nos reconciliou com Deus. Ele vai dizer no versículo 20 que primeiro Ele fez a paz pelo seu sangue. Ele fez a paz pelo seu sangue na cruz. Irmãos, se você imaginar, a gente chega aqui e canta: seja bendito o Cordeiro que por nós, o seu sangue verteu. Irmãos, o sacrifício de Jesus, ele lembra o sacrifício lá no Antigo Testamento dos animais, que eram oferecidos pelos sacerdotes, imolados pelo sacerdote, pelo pecado do povo, pelo pecado da nação. E você já imaginou como era o sacrifício desses animais? O senhor levava lá o cabritinho, o cordeiro, o sacerdote pegava a faca afiada e passava no pescoço do animal. Degolava para que ele sangrasse, para que o sangue dele fosse derramado numa bacia, para que depois aquele sangue fosse aspergido sobre pessoas, para que as pessoas fossem perdoadas dos seus pecados. Então, o sacrifício de Jesus, lembrando o sacrifício lá no Antigo Testamento, mostra que a reconciliação minha e sua com Deus foi feita com sangue, com dor, com sofrimento.
Jesus sofreu a cruz, Jesus sentiu a dor do Calvário, Jesus sentiu a dor dos cravos, Jesus sentiu a dor da rejeição, Jesus sentiu a dor de ser escarnecido, Jesus sentiu a dor do desprezo do Pai, do Deus eterno, por Ele, quando Ele levou sobre si os nossos pecados. Tudo isso Jesus sofreu para que eu e você pudéssemos termos a nossa reconciliação primeiro, nossa paz com Deus, pelo sangue lá da cruz. Depois ele vai dizer, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer sobre terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Ele vai dizer agora no versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A primeira frase é que ele fez a paz pelo sangue da cruz. A segunda frase, ele reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Estamos aqui hoje porque ele morreu por nós na cruz. Estamos aqui hoje porque ele sofreu no nosso lugar. O corpo de Jesus foi entregue por ele próprio na cruz, em substituição ao meu e ao seu corpo, como sacrifício vicário. Quer dizer, sacrifício substituto. Você está vivo porque ele morreu por você. Você tem perdão dos pecados porque ele recebeu a sua condenação. Você tem salvação porque ele foi condenado à morte de cruz em seu lugar. Por fim, nesse versículo 22, a gente entende qual é a finalidade dessa reconciliação. Por que ele reconciliou-nos com Deus? Por que Jesus te reconciliou? Por que Jesus nos reconciliou pelo sangue e no corpo da sua carne na cruz? Qual a finalidade dessa reconciliação? Ele vai dizer no final do versículo 22, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O objetivo é apresentar os salvos diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora, são três palavras bonitas também, né? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se não tivesse tradução ou significado, sentido, ficaria só numa palavra bonita. Mas o que o Senhor tem para nós através da Bíblia Sagrada não é bonito de dizer apenas, é para se provar, é para se degustar, é para reconhecer a graça maravilhosa do Senhor por nós. E nós já ouvimos por várias vezes que quando ele diz aqui, por exemplo, que ele queria nos apresentar perante ele, santos, a gente sabe que santo, a palavra santo significa separados. Irmãos, não adianta querer se misturar com o mundo. Não adianta querermos imitar o mundo. O Senhor nos chamou para ser santos. Deus nos chamou para sermos separados para Ele, para viver para Ele. Jesus nos reconciliou com Deus para isso,
pelo seu sangue, pelo seu corpo na cruz, para que nós pudéssemos ser apresentados a Deus. E o Pai, quando olhasse para nós somos como qualquer outra pessoa, míseros pecadores. Mas o sangue de Jesus nos reconciliou, a morte de Jesus nos reconciliou. E aí o Pai nos recebe, primeiro porque o Senhor nos torna santos, ou Ele nos separa para Ele. Santos, Ele nos arranca desse mundo imundo, desse mundo impuro, para nos colocar no reino do seu amor, para que a gente possa ser agradável a Deus, para que você não cante um hino na igreja apenas por cantar, mas para que você o adore, louve, glorifique o nome dEle. Para que você, quando orar, não apenas esteja balbuciando palavras de petições repetidas, mas quando você orar, você esteja realmente dialogando, conversando com o Papai do céu, sendo compreendido por Ele, entendendo que Ele age enquanto você ora, que Ele cuida enquanto você ora, para que você, quando estivesse meditando na palavra dEle, acontecesse o que Paulo diz aqui em Colossenses ainda, nos primeiros versículos, para que vocês transbordem do conhecimento de Deus. Quando ouço a palavra, quando ouço a pregação, quando eu leio a Bíblia Sagrada, os textos maravilhosos escritos aqui, eu começo a transbordar desse conhecimento, dessa verdade de Deus. E eu imagino, Senhor, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu era morto, mas revivi, como a história do filho pródigo. Santos, o Senhor nos quer apresentar, Jesus nos apresenta diante do Pai, separados para Ele, para a glória do seu nome. Mas a segunda palavra é, primeiro santos, depois... Aí. Depois o quê? Inculpáveis. Inculpáveis. O que é inculpáveis? Vamos traduzir? Não há culpa. Tudo que você cometeu, tudo que você fez de errado, Ele, o Santo Deus, o Deus eterno e majestoso, que os meus erros, os seus erros, os meus pecados, os seus pecados enojam Ele. O que pode atrair dele para nós e os nossos pecados é apenas a sua maldição, o seu juízo. Mas por causa do sacrifício de Jesus, do seu sangue na cruz, do seu corpo crucificado, Ele nos torna inculpáveis, ou seja, diante do Senhor Ele mostra que não há culpa sobre nós, Ele tomou sobre si as nossas culpas, pelas suas pisaduras fomos sarados, diz a palavra, não há culpa. A terceira palavra, irrepreensíveis, irrepreensível, é o mesmo como não necessita de repreensão. Mas uma outra palavra melhor é não acusados. Você chega diante de Deus hoje à noite e você imagina, Senhor, eu não mereço. Tanto que eu pequei, tanto que eu já errei na minha vida, eu não mereço. Mas Ele não te acusa. Ele apenas te ama e perdoa os teus pecados. Mas há um propósito em tudo isso. Jesus nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e irrepreensíveis, porque Ele tem um propósito, para que algo seja evidenciado na nossa vida. E Ele vai dizer no versículo 23, se é que permaneceis na fé.
alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, ele diz, me tornei ministro. Então, as evidências em mim e em você de que ele nos tornou santos, inculpáveis e irrepreensíveis, é que, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo diante das tentações e necessidades que de repente a gente acha que tem na vida e que não serão supridas, talvez no ambiente da igreja, o Senhor Jesus está dizendo: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Que o Senhor nos ajude a sermos apresentados por Jesus cada momento, todo dia diante do Pai, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis, nos mantendo alicerçados e firmes, não nos deixando afastar dessa esperança. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes na esperança desse evangelho que nós já ouvimos, que nós já recebemos. Em nome de Jesus. Vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Eu quero convidar a irmã Bia e a irmã Cleide para nos ajudar aqui na mesa. Nos diz o texto sagrado: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tua bondade, por estarmos, ó Deus, diante da tua mesa nessa noite. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. É o Senhor que nos apresenta o Senhor Jesus diante de ti, ó Pai. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firmes e alicerçados
nesse evangelho, Senhor, da salvação. Ajuda a tua igreja, Senhor. E que nessa noite, ó Pai, ao participar dessa mesa, comer do pão e beber desse vinho, possamos, ó Deus, provar mais uma vez da graça superabundante do Senhor, que tem sido, ó Deus, cada dia, todo dia, derramada em nosso favor. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz seja bendito seu sangue que por nós pecadores verter. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Para o mais torpe pecador, os que mais alvos teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, mais alvos que a neve serei. Todos os membros têm o pão. Disse o Senhor Jesus: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos do pão. Glória a Deus. Todos têm o vinho. Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tua graça e fidelidade. Te agradecemos pelo Cordeiro que foi à cruz no nosso lugar, que foi sacrificado por nós. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, toda glória ao teu nome, ó Eterno. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver para ti, para a tua glória e para o teu reino. Se nós a ti e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Terminou o hino e a gente não pega o tom. Eu sou músico, irmãos. É porque a escola que eu me formei, nenhum músico passou por ela ainda não. Enquanto nós recolhemos as ofertas, vamos louvar o Senhor juntos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento na tua casa. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de estarmos celebrando, ó Deus, a última ceia do ano aqui na igreja, Senhor. Te agradecer, ó Deus, pela vida do teu povo que esteve aqui hoje à noite, os que puderam participar, Senhor. Queremos orar por todos os nossos irmãos que não puderam estar conosco neste culto. O Senhor sabe a luta de cada um, o Senhor sabe o sofrimento, o Senhor sabe o que cada um está vivendo, provando. Senhor, que o Senhor os ajude em nome de Jesus. Que, ó Deus, eles possam ver a boa mão do Senhor sobre a vida de cada um deles. Mais uma vez, ó Deus, nós queremos te agradecer pelo milagre na vida da nossa irmã Luciana, Senhor. Como o Senhor é bom, meu Deus. Não há palavras para expressar, ó Deus, a bondade do Senhor. É bondade demais, Senhor. É bondade em demasia, a gente não merece. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo livramento na vida de Eduardo, de Marcela, Senhor. E oramos, ó Deus, para que o Senhor seja com ele nessa sua recuperação, em nome de Jesus, ó Deus. Se realmente, ó Deus, há mais uma cirurgia a ser realizada, que o Senhor esteja no controle de tudo, que, ó Deus, que todo procedimento, Senhor, seja bem sucedido, ó Pai. Nós glorificamos o teu nome, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Deus, pela decisão que eles tomaram de voltar para os teus braços. Te agradecemos, ó Deus, porque nessa noite podemos desfrutar aqui da tua palavra preciosa, meu Deus. E que essa palavra esteja guardada no nosso coração, ó Deus. Que a gente não esqueça e não abandone essa palavra. Oramos agradecidos, ó Deus, rogamos a tua bênção sobre todo o teu povo, sobre toda a tua igreja, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. Pai amado, oramos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, para que o Senhor abra uma porta. O Senhor supre necessidades, nós sabemos muito bem disso. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de Fabrício, a sua viagem, ó Deus, aqui para Pernambuco, pela a sua boa vontade, ó Deus, de ajudar Alessandro, ó Pai. Queremos te agradecer e já pedir, ó Deus, o teu cuidado sobre a vida de Alessandro no seu retorno nessa semana. Ser com ele, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, nós te agradecemos por tudo. Em o nome de Jesus. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos.